Hoje é dia 16 de novembro de 2021. Esse é o segundo grupo de estudos do segundo semestre da Liga de Políticas Públicas da PUC-Rio. E hoje vamos apresentar prostituição, regulamentação ou proibição, com Helena, Isabelle, Luísa, Maíra, Mariana e Samara. Mari, pode começar. Opa, desculpa. Primeiro eu queria pedir desculpa que eu não tô com câmera, tive algum tipo de problema técnico, tentei consertar, enfim. Mas para começar o debate é importante fazer um panorama histórico, né? Voltar um pouco no tempo e entender como que a prostituição começou no Brasil. Ela começou, na verdade, porque ela foi trazida pelos portugueses na colonização. Só que no início, bem no início da colonização, os homens e os padres que estavam aqui ocupando as terras brasileiras, eles enviaram um comunicado a Portugal falando que havia uma falta de mulheres. E aí foram enviadas as mulheres que eram conhecidas como mulheres erradas, que não eram prostitutas por profissão, elas eram órfãs, eram desviantes, mulheres que não foram fiéis aos seus maridos, e foram forçadas a se prostituir por ordem portuguesa. Só que aí a prostituição em si começa no Brasil por causa da Corrida do Ouro e da escravidão, porque na época da Corrida do Ouro, com o surgimento dos acampamentos de garimpeiros e centenas de homens aglomerados, surgiu uma certa demanda por serviços. Assim como surgiu o comércio, havia uma demanda também por prostituição. E os donos de escravos perceberam essa oportunidade e começaram a obrigar as mulheres escravizadas a prestar serviços sexuais, assim como os homens escravizados serviam como mão de obra. E também, a título de curiosidade, essas mulheres que foram forçadas a se prostituir nessa época, elas eram colocadas nas janelas das casas como forma de propaganda para os homens que passassem nas ruas. E aí isso deu origem à expressão mulheres da janela ou meninas da janela, que hoje em dia, óbvio, com outro sentido completamente diferente, deu origem às bonecas de cerâmica que costumam ficar nas janelas, nas varandas e tal. Enfim, essa é a origem, né? Obviamente, hoje em dia ninguém sabe disso, mas enfim, essa é a origem. E também é importante falar que já nessa época o cenário era bem violento. Essas mulheres que eram obrigadas a se prostituir, elas tinham que faturar até 10 mil réis por dia, e caso contrário, elas seriam punidas fisicamente. E esse cenário também ganhou um impulso maior com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, porque o Rio de Janeiro se tornou uma cidade cosmopolita, né? E assim como qualquer outra cidade cosmopolita, havia uma demanda gigantesca por diversos serviços, incluindo a prostituição, que nessa época continuava sendo, na maior parte dela, por mulheres escravas. Pode passar o slide. E tudo isso que eu falei, obviamente, é fruto do trabalho dos historiadores, mas, na verdade, o primeiro registro oficial relacionado à prostituição no Brasil é de 1845, uma dissertação do doutor Herculano da Cunha, que era sobre a prostituição especificamente no Rio de Janeiro. E na análise dele, ele constatou que tinham 3 níveis de prostituição. A prostituição de alto nível, que envolvia mulheres brancas, na maioria delas desvalidas, que atendiam em casas na Lapa. O segundo nível era de mulheres que atendiam em casas mais afastadas, como Botafogo e Jardim Botânico. E o terceiro nível era do Baixo Meretrício, que era mais em ruas do centro, como Rua dos Ferradores e Rua do Sabão também. Pode passar. E também tem outro registro muito interessante, que é mas é um pouco mais à frente, 1860, que é de um juiz chamado Miguel Tavares, que ele denuncia uma das famosas cafetinas do Rio de Janeiro, uma das mais famosas, né, do Rio de Janeiro, e é ele que inicia uma campanha contra a prostituição já nessa época, porque ele denunciava a relação direta que existia entre a escravidão e a prostituição.
E, obviamente, a campanha dele não deu certo, obviamente, né? Mas o discurso dele é muito importante, porque mostra que já naquela época existia uma movimentação contra a prostituição, muito incipiente, com os argumentos muito diferentes dos que existem hoje em dia, obviamente, mas já existia, o que não é algo que se fala muito, né? Pode passar. E na virada do século, lá pelos anos 20, Belle Époque, a prostituição se tornou cada vez mais habitual na vida das pessoas. Inclusive, era super comum os pais levarem os filhos para perder a virgindade com prostitutas. E em defesa da prostituição nessa época, as pessoas falavam que era necessário ter a prostituição porque os homens tinham que dar vazão aos seus instintos e necessidades, sem prejudicar as meninas de sociedade, entre aspas, ou mulheres boas. E tinha, inclusive, até um discurso médico que falava que a prostituição era importante porque seria uma forma de evitar o onanismo, que era, na verdade, seria, na verdade, o vício em relação sexual ou masturbação, que, inclusive, um dos sintomas era crescimento dos pelos nas mãos, enfim, né? Uma coisa meio doida, mas... e, inclusive, nessa própria época, os próprios médicos falavam que a relação carnal deveria ser feita fora de casa, porque dentro de casa a relação sexual deveria ser apenas para reproduzir. Então já dá para ver um discurso da própria medicina extremamente machista que dominava nessa época, né? Só que ao mesmo tempo tinha argumentos a favor da prostituição, que afirmava que inclusive eram muitas mulheres que tinham esse discurso, que afirmava que essa seria uma forma de libertação feminina e de afronta à moralidade da época. Pode passar. E já mais chegando na atualidade, né, praticamente no século XXI, teve o primeiro encontro nacional de prostitutas em 1987, que organizou o movimento de luta pelos direitos das prostitutas e que fundou a Rede Brasileira de Prostitutas, que existe até hoje. Inclusive, teve o 6º Encontro Nacional de Prostitutas em 2017, há pouquíssimo tempo atrás, em São Luís, no Maranhão. E esse encontro, o primeiro, em 1987, foi liderado pela Gabriela Leite, que foi uma ex-prostituta e militante muito importante na luta pela libertação, pela liberdade e pelos direitos das prostitutas. Infelizmente, ela faleceu em 2013, mas ela denunciava a violência presente no dia a dia dessa profissão, mas, ao mesmo tempo, ela defendia a prostituição, obviamente feita de uma forma segura, assim como qualquer outra profissão, mas ela defendia. Inclusive, tem um documentário sobre ela chamado Filhas de Gabriela, que foi feito pela neta dela, Tatiana Leite, e no documentário a neta dela fala a seguinte frase: só convivi com prostituta que gosta da profissão, inclusive a minha avó. Isso, obviamente, evidencia bastante a luta da Gabriela Leite pela ideia de que o trabalho sexual é também um trabalho e se distancia um pouco do discurso de que toda prostituição é exploração. E é justamente essa posição, né, esse embate entre esses dois discursos contra e a favor da prostituição, que é o que a gente vai tratar hoje no resto da apresentação. Pode passar. Então, gente, eu vou falar um pouco mais sobre a atualidade, né? E a Gabriela Leite, né, que ela foi, inclusive, naquela entrevista que ela deu no Roda Viva, que tá lá no Drive, ela fala que a gente precisa diferenciar a prostituição consentida e o tráfico de pessoas e especialmente exploração infantil. Mas o que acontece? Eu achei que seria muito injusto a gente falar de prostituição e não trazer essa abordagem pensando no tráfico de pessoas e na exploração infantil, porque é algo que está totalmente imbricado com o tema prostituição. E quando a gente vai conversar sobre regulamentação, a gente também precisa pensar em como isso vai afetar essas crianças e a exploração sexual não consentida, né? No caso, a exploração não é consentida, mas entenderam, né? Essa minha diferenciação. Porque ficou um pouco ambíguo. Mas, enfim. Então, a partir do relatório nacional de tráfico de pessoas, que eles trouxeram dados de 2017 a 2020, feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, então eles colocam que o aliciamento dessas meninas e mulheres também
foi muito potencializado pelas tecnologias. Aí eles diferenciam o engano total, né, que seria, por exemplo, eu vou te levar para uma agência de modelo e você chega lá, não é nada disso. O engano parcial, que seria contar uma história bonita sobre a prostituição e chegar lá você acaba sendo escravizada, né? Então, nesse mesmo relatório, eles colocam que quando a gente pensa na exploração sexual no tráfico de pessoas a nível internacional, o que predomina é a exploração sexual. E quando a gente pensa no tráfico interno, o predomínio é de trabalho análogo à escravidão, né, com o fim disso. E quando a gente faz distinção de gênero, as mulheres estão diretamente ligadas à questão do trabalho da exploração sexual. Desculpa. Então, eles fazem uma ressalva também sobre o tráfico de mulheres trans, que eu achei muito interessante, porque eles colocam, é importante, antes de continuar, evidenciar que o relatório ele é dissertado de um modo a não expressar uma verdade absoluta. Eles colocam vertentes de interpretação sobre os acontecimentos, né, sobre os fatos que eles acabam recolhendo. Então, eles recolhem, em uma das entrevistadas, que ela entende que no tráfico interno de mulheres trans está muito ligado à busca de identidade de gênero e aceitação. Então, geralmente, essas mulheres elas saem de casa com o objetivo de mudar o corpo, porque também não são aceitas pela família. E nesse momento, nesse processo, né, de identidade de gênero e aceitação, enfim, elas ficam vulneráveis. Nesse momento de vulnerabilidade, abre o espaço para que elas acabem sendo exploradas sexualmente. E quando pensa no tráfico internacional para as mulheres trans, já é no segundo momento em que essas mulheres já estão com dívidas, enfim, já é um momento que elas já estão mais vulneráveis. Então, pensando na exploração sexual, as mulheres são vítimas em 92% dos casos e a nível internacional, 50% do tráfico de pessoas é relacionado à exploração sexual. E voltando aqui para o foco mais do Brasil, a gente tem um problema muito sério ali no Rio Amazonas, né, nesses espaços fronteiriços, que acontece, que na pandemia, inclusive, piorou. Aí esse dado é relacionado a algumas reportagens que eu li, especialmente do El País, e eles falam de prostibares, assim denominados, que são lugares em que as crianças, que mulheres e adolescentes são aliciadas para esses ambientes com o objetivo, você vai melhorar de vida, em todo aquele processo de enganação. E ali acontece, aí tem uma questão internacional, né? Aí eles citam a Colômbia, alguns municípios da Colômbia, do Peru e do nosso estado do Amazonas. Um dado importante também é que em Minas a gente teve um aumento de 90% de pontos vulneráveis para a exploração sexual nos últimos 2 anos. Então, Minas se tornou o segundo estado brasileiro nesse índice, né? E pensando a nível nacional, a gente tem 3.651 pontos vulneráveis nas rodovias. E aí, nas reportagens, fica bem claro que a exploração sexual, especialmente infantil, é um problema muito forte nas rodovias brasileiras. Então, por enquanto é só. Eu acho que já a próxima, acho que é a Helena, não sei. Sou eu. Não, Pode passar, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar sobre... Oi, gente, boa noite. Eu vou falar sobre a questão da regulamentação da prostituição. E quando a gente aborda esse tópico, tem um debate muito grande entre os abolicionistas, que são um grupo que considera que a prostituição é, na verdade, a mercantilização da mulher e que ela é produto do capitalismo, e entende que, assim, criminaliza o consumidor, né, de certa forma, e os regulamentaristas, que acreditam que o trabalho sexual é uma atividade que pode ser exercida livremente e que deve ser legalizada. E nesse âmbito da regulamentação da prostituição no Brasil, houveram algumas conquistas, né,
no sentido de que você teve a entrada da categoria profissional do sexo na Classificação Brasileira de Ocupações, na CBO, em 2002, e isso permite que as pessoas que atuam nessa área consigam recolher as contribuições previdenciárias, garantir direitos como aposentadoria, né, auxílio-doença, enfim. Pode passar, por favor. Então, é importante fazer uma distinção sobre o que é regulamentado, né, nesse sentido. Então, o profissional do sexo é categorizado como uma profissão pela CBO, ou seja, isso não é crime, e a pessoa que se prostitui, ela não pode ser constrangida por oficiais da lei ou policiais, enfim. E o que é criminalizado nesse sentido é a pessoa que se enquadra como favorecimento da prostituição e também nas casas de prostituição, né? Ou seja, as pessoas que realizam exploração sexual, entre outros. Pode passar. E no âmbito da regulamentação, a gente teve uma proposta de um projeto de lei, né, que foi realizado pelo deputado Jean Willis, do PSOL, e a proposta ela trata especificamente da questão da regulamentação e ela distingue bem assim a questão da exploração sexual e da prostituição em si. E o objetivo do deputado ao propor esse projeto não é incentivar a prostituição, mas sim, a partir do momento que ela existe, reduzir os riscos para os trabalhadores, né? Assim. E, assim, além de tirar a profissão da marginalidade, a PL permitirá um combate mais eficaz à exploração sexual. E o projeto também legaliza as casas de prostituição sexual e, bom, a aposentadoria dos trabalhadores sexuais após os 25 anos. Acho que agora é a Helena. Passar. Não, sou eu. Então, gente, para pensar na regulamentação e no que ela poderia trazer, no que poderia vir junto com ela, eu trouxe aqui alguns relatos, um conjunto de relatos que eu li num texto, e sobre as demandas de associações profissionais do sexo, e são demandas que se enquadram nesses 4 eixos que eu coloquei, mas eu vou ler o slide como um mangá aqui. E eu primeiro queria falar desse quote da reportagem, que fala que a prostituição ensina uma violência, mas que temos que ouvir o que elas dizem, que é importante a gente trazer essa voz aqui também para esse nosso debate, e acho que é por isso que eu trouxe isso um pouquinho mais esquematizado. Fala da possibilidade de escolha, que seria garantida com a melhora das condições de trabalho, não só da prostituição, como do trabalho em geral. Então, você vê por que as pessoas estão recorrendo à prostituição, como elas poderiam não estar recorrendo à prostituição, e se elas vão recorrer, que elas façam isso de forma segura, de uma forma até humanizada, vou dizer assim, regulamentada também e tudo mais. Aqui, na regulamentação, nos discursos, a gente vê que se fala muito de direito ao trabalho, de inclusão social, direitos trabalhistas e implementação de políticas públicas. Na saúde, se fala muito em qualidade de vida, assistência integral, mas se fala mais em orientação médica e psicológica. Mas aí eu já puxo um pouco de sardinha para a saúde integral e a gente pensar como é que a gente pode assistir essas pessoas para além de demandas que correspondem a um estereótipo, vão além de questões ligadas à profissão que elas estão desempenhando. Mas, como a gente sabe que o acesso ao que deveria ser básico já é difícil, a gente tem que pensar no que é mais urgente. Então, a gente pensar também, enfim, se eu estou numa gestão de saúde, como é que eu posso propor ações coletivas voltadas especificamente para a promoção de saúde de pessoas que estão trabalhando com sexo, com o próprio corpo, etc. e tal. Assistência social também entra um pouco nesse barco. E a violência, ela é destacada assim, em 3 eixos, né? A violência física, espancamento, seja de clientes ou policiais, estupros, essas formas de violência, assédio moral, então pode ser uma coerção, pode ser uma ofensa, entre outros, e
a exploração econômica também, né, vindo dos cafetões e tudo mais, entre outros. A gente se voltar para a redução dessas formas de violência na regulamentação do trabalho também permite que a gente se volte especificamente para o combate à exploração no tráfico de pessoas, como a Samara estava falando, e a prostituição infantil. Então, a gente separar e dar atenções mais focadas, assim, como a gente pode combater cada uma dessas formas de violência. Na representação social, eu achei interessante que traz dimensões subjetivas também. Tira um pouco o foco, e aí eu, né, psicóloga, tira um pouco o foco daquela coisa mais, estamos aqui tratando de uma realidade crua, pronta e acabada. Nem sempre vai ser assim. São pessoas. Tem um trechinho também. Cadê? Me perdi aqui nas coisas. Um trechinho aqui da reportagem que fala: não é só isso que elas fazem e não é só a prostituição que elas vivenciam. Então, quais são, o que tem ali por trás? Eu, particularmente, vou me interessar muito por isso. Então, a gente vê como levar essas vozes, como a representação dessas pessoas em diversas esferas, né? Pensando em controle social, pensando em promoção de tudo que é necessário de todas essas demandas, por que dar essas vozes, né? Como dar essa voz a essas pessoas? E a questão do reconhecimento, de você estar numa posição que é subjugada pela sociedade, né? Você é visto como, enfim, uma série de adjetivos negativos. Você tem ali uma posição relegada, uma coisa meio à margem, um limiar assim entre legalidade e criminalidade, uma coisa esquisita, e você não é visto como pessoa. Então, quais são os impactos também subjetivos em você não ser reconhecido como pessoa e estar sujeito a tudo isso? Porque você não é reconhecido como pessoa. Eu acho muito importante também a gente dar um foco, botar isso em negrito, porque é muito violento, é muito marcante isso, de você não ser reconhecido. Eu queria trazer um pouco essas dimensões assim que eu pude reunir das falas das pessoas dessas associações. Próximo. Bom, gente, boa noite. Agora eu vou falar sobre os argumentos da vertente abolicionista, né, que é favorável à proibição da prostituição. Então, essa vertente, elas focam na estrutura do sistema em si. E elas dizem, as entrevistadas, né, nesse texto, elas dizem que o sistema ele é violento em si. Então, elas falam que não tem como deixar a prostituição limpinha, mais segura, né, por meio da regulamentação, porque ela em si, a estrutura é em si violenta para com as mulheres. Então, ela em si é exploratória para com as mulheres. Porque ela legitima essa relação, esse acesso que os homens, né, que é a maioria da demanda pela prostituição, esse livre acesso que os homens podem ter ao corpo das mulheres, porque elas estão vendendo, né? Mas como diz aí nesse trecho, não é uma venda simplesmente arbitrária. É uma venda porque existe esse sistema, essa estrutura opressora que tem como suas bases o patriarcado e o capitalismo, né? Porque há lucro por trás disso. Então, é uma venda que não é arbitrária, do sexo, e isso acaba tornando o corpo da mulher uma mercadoria. Então, na legalização da prostituição, acaba se legitimando esse tipo de relação, que mercantiliza o corpo da mulher. E essa estrutura, que para o movimento abolicionista é problemática, porque ela legitima esse tipo de relação. Pode passar, por favor. Aí, como elas falam, não tem como tornar a prostituição uma coisa limpinha, uma coisa bonitinha, né? Por meio da regulamentação. Aí, as entrevistadas falam do exemplo da Alemanha e da Holanda, que foram países que regulamentaram a prostituição, e isso acabou acarretando no crescimento do tráfico de mulheres. Então,
muitos lugares de prostituição, né, que estavam regulamentados acabavam pegando mulheres, elas dão o exemplo do leste europeu, mulheres, então, que viviam em situações extremamente precárias do leste europeu, e o que ocorria era um verdadeiro tráfico para esses lugares que eram regulamentados, e o Estado via isso como uma migração para o trabalho. Ou seja, era um tráfico de mulheres mascarado, né, de uma migração para o trabalho. E aí a gente também tem o exemplo da Suécia, que vem com uma lei de criminalização do consumo da prostituição, né, que criminaliza os consumidores. E essa lei veio justificada por uma lei maior, chamada de Lei de Violência contra as Mulheres, o que deixa bem claro, né, essa posição do Estado sueco de que a prostituição é uma forma de violência masculina contra as mulheres. Então, coloca a mulher coloca a mulher como verdadeira vítima, né? Porque ela é a verdadeira vítima desse sistema, ela realmente é explorada por esse sistema. E é por isso que o papel do Estado é tão importante. Por isso que tem que ter uma proibição, porque essa estrutura, o sistema da prostituição é em si violento. Aí tem um trecho que as entrevistadas falam que é necessário ter visão crítica sobre as falas dessas mulheres que defendem essa liberdade de escolha, né? Porque a vertente abolicionista, elas defendem que não necessariamente se tem uma escolha, né? Não necessariamente se tem uma escolha, não é uma profissão como qualquer outra. Ser padeira, ser professora, ser escritora, a mulher escolhe, assim como qualquer outra profissão, ser prostituta. É uma escolha um pouco mais complicada. No texto, elas falam que grande parte das mulheres que se prostituem não tem ensino médio completo, muitas não sabem ler, não sabem escrever. Então, né, que escolha é essa? E esse argumento que prioriza o livre-arbítrio, elas falam que é isso, que é necessário ter visão crítica, porque existem milhares e milhares de mulheres que são prejudicadas com esse tipo de argumento. Então, por isso que é importante ter uma política de legislação, né? O modelo abolicionista, elas falam justamente dessa estrutura e sobre como a estrutura é violenta, porque justamente tem milhares de mulheres que são prejudicadas com esse tipo de política, com esse sistema, né? Então, por isso que é necessário pensar em uma política de legislação. Aí acho que é Isabelle agora. Oi, gente, desculpa tá sem câmera, porque realmente ela queimou. Voltando nessa vertente, como a Helena falou de maneira brilhante, né? A reportagem ela nos traz uma reflexão. Se é uma liberdade de escolha que elas têm, né? Porque os pontos que eu achei mais interessante, eu tirei uns trechos aí, que elas questionam. Vocês não acham estranho que 80% das pessoas nessa situação sejam mulheres? Por que o homem não está nessa situação? Se isso é realmente uma escolha, por que os homens não estão fazendo essa escolha? Porque essa escolha geralmente é feita por mulheres que não têm o que comer. E eu comecei a pensar e a procurar, como a Helena falou, essas mulheres, elas geralmente são vistas como uma mercadoria. Se você olhar no contexto histórico, o corpo da mulher, ele sempre foi visto por mercadoria. Então, tem a demanda de homens que querem o corpo das mulheres e elas não conseguem um outro espaço. Aí, a partir do momento que você não tem mais o que fazer, você acaba vendendo o seu corpo para você conseguir o que comer, porque é uma coisa que está institucionalizada, né? E outra coisa que eu vi, que assim, como a Helena falou, a maioria delas não tem ensino médio completo. Pelo que eu entendi, são 70% das mulheres que, na entrevista, que falaram que elas fizeram isso porque não tinham outra opção. Elas escolheram a prostituição para poder, geralmente, alimentar o filho, para ter o que comer. Mas a prostituição, o movimento abolicionista, ele defende que a partir do momento que se torna a regra, que essa escolha seja feita por necessidade e não por espontânea vontade, está errado. Porque, por exemplo, se você se forma, você tem o seu emprego e você decide se prostituir, é ok. Mas isso é uma exceção da exceção, porque geralmente essa escolha é feita por extrema necessidade.
Isso é tão real que você pode ver que o corpo das mulheres trans também são muito tratados como mercadoria por conta dos homens. Pode passar o slide, por gentileza, Samara? Eu peguei essa reportagem da Globo que fala que cerca de 90% dos travestis e transexuais do país sobrevivem da prostituição, que eles não têm oportunidade de emprego e, diante dessa ausência, eles acabam sobrevivendo disso. Para você ter uma ideia de como o corpo da mulher é comercializado, porque a única forma que eles arranjam de se sustentar é tendo que se prostituir. Então, o movimento abolicionista, ele bate muito nessa tecla do corpo como mercadoria e do homem que está... Que compra o corpo da mulher, que trata como isso. Pode passar. E aí tem uma parte que fala do movimento abolicionista e o conservadorismo. Existe uma diferença muito grande dos olhares sobre o porquê deve se proibir, né? Como a Luísa falou, ela citou a questão da PL, que o Jean Willis, ele promoveu, né? Ele criou esse projeto de lei, mas tem muitas mulheres dentro do PSOL que são contra essa PL. E aí, na entrevista, perguntaram: mas vocês são do PSOL, estão defendendo um movimento conservadorista. Elas explicaram que há uma diferença, que no modelo abolicionista não está prevendo uma penalidade à mulher, porque a bancada conservadora, eles acham que a prostituição existe e ela deve acabar porque existe oferta, os homens só consomem porque há a oferta das mulheres. Mas o movimento abolicionista, ele defende totalmente o oposto, eles falam totalmente o oposto, que só há Ih, confundi, gente, desculpa. Eles querem consumir as mulheres, sabe? As mulheres são responsabilizadas. E o movimento conservadorista fala que só existe a prostituição, que os homens só querem as mulheres porque é a oferta. Sendo que é totalmente ao contrário. Essa é a única muitas vezes é a única oportunidade que elas têm de sobreviver. Elas não fazem isso porque elas gostam, porque elas querem, geralmente. É o que o movimento abolicionista diz. É porque é a única opção delas. E é isso, gente.